começar lendo no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 31. Provérbios 16, 31 diz assim: coroa de honra são as cães, isto é, os cabelos brancos, quando se acham no caminho da justiça. Coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. Capítulo 17, verso 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ainda em Provérbios, capítulo 20, verso 29. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as suas cães. Para os mais jovens, acho que cães não é uma palavra bem conhecida, não tem nada a ver com animal, não, são os cabelos brancos. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as suas cães. No Novo Testamento, irmão, leremos duas passagens em Timóteo, uma passagem em Timóteo, outra em Tito e outra em Pedro. A primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, leremos apenas os versos 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs com toda a pureza. Não repreenda, Paulo escreveu a Timóteo, então ele orienta-o dizendo: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, e logo adiante no verso 2, as mulheres idosas como a mães. Tito, capítulo 2, versos 2 a 5. Tito, capítulo 2, versos 2 a 5. Quanto ao homem idoso, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem aos maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos maridos, para que a palavra não seja difamada. E o último versículo, irmãos, que eu desejo ler para a nossa orientação, instrução, nesta manhã, encontra-se em Pedro, no capítulo 5, o verso de número 5, apenas. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Meus irmãos, no domingo passado, nós iniciamos essa sessão do nosso estudo sobre a família cristã, considerando aquilo que a Bíblia tem a nos dizer sobre as provações peculiares à idade mais avançada, à velhice, mas sempre chamando a atenção dos irmãos também para os confortos
que Deus nos dá, especialmente nós que, pela graça de Deus, fomos alcançados pela sua palavra e nos confiamos a Cristo como nosso Salvador e como Senhor da nossa vida. Então, estivemos aqui considerando essas provações próprias, típicas de uma idade mais avançada. Cada período da vida, cada idade tem as suas dificuldades, suas provações próprias. E a velhice também tem as suas dificuldades e as suas provações peculiares. E hoje eu quero avançar um pouco mais e considerar com os irmãos os direitos e os deveres dos idosos. Esse é o nosso assunto, esse é o nosso tema, esse é o que nós estamos considerando. E eu chamo a atenção dos irmãos e irmãs todos para o fato de que o estudo não é relevante apenas para aqueles que já se encontram em uma idade mais avançada. Evidentemente que, de uma forma mais específica, sem dúvida, espera-se que para os irmãos e irmãs de uma idade mais avançada, esses estudos apelem de uma maneira especial, sejam especialmente relevantes e atrativos. Mas eles são relevantes para todos nós. São relevantes para todos nós porque sempre temos os nossos idosos, e a palavra tem muito a nos dizer sobre como devemos nos relacionar com eles. Quando nós falamos dos direitos dos idosos, nós estamos falando dos nossos deveres. Eu estou me colocando agora como não idoso, né, daqueles que não são idosos para com os seus idosos. E também porque, como eu já mencionei antes, se o Senhor não retornar antes e não partirmos antes, nós vamos chegar lá, né? Então, é muito bom, a medicina preventiva é sempre melhor do que a curativa, ou seja, é melhor já sabermos como nos comportar e conduzir, até para que, ao chegarmos naquela idade, com a graça de Deus, possamos nos conduzir de maneira já agradável a Deus, como sabemos que é a vontade do Senhor. No domingo passado eu estive, portanto, ressaltando que cada idade tem as suas dificuldades, e hoje eu quero ressaltar que cada idade tem os seus direitos e os seus deveres. As crianças têm os seus direitos, consideramos aqui, quando estudamos sobre os filhos, mas têm os seus deveres também. Os maridos têm os seus direitos e os seus deveres, as esposas têm os seus direitos e os seus deveres. E os idosos, não é porque eles são idosos, que eles não tenham direitos e deveres. Eles têm direitos, mas também eles têm deveres. Aqui eu me coloco, nós temos deveres quando alcançamos a idade avançada, quando alcançamos a velhice. E deveres peculiares, deveres característicos, deveres próprios, pertinentes mesmo à idade mais avançada, quando Deus nos dá a graça de alcançarmos essa idade. Eu quero, portanto, considerar com os irmãos, nesta manhã, com relação aos direitos, mencionar rapidamente 3 direitos dos idosos: o direito à manutenção digna, o direito ao respeito e o direito à honra. E com relação aos deveres, eu vou me concentrar apenas em uma passagem, Tito, que nós lemos há pouco, capítulo 2, versículos 2 e 5, na realidade apenas os versos 2 e 3, onde nós encontramos um ensino bem abrangente, mas ao mesmo tempo conciso, sobre os deveres dos idosos. Com relação aos direitos, eu vou ser rápido,
breve, porque, na realidade, quando nós estivemos considerando aqui os direitos dos pais e os direitos das viúvas, nós já estivemos, na realidade, considerando os direitos dos idosos. Os direitos que os pais têm, o direito que as viúvas têm, já se pressupõe-se que são viúvas idosas. Então, na realidade, nós já estivemos considerando aqui vários aspectos relacionados aos direitos dessa classe de pessoas, daqueles que Deus permite chegar a alcançar uma idade mais avançada. Portanto, eu quero só rapidamente mencionar aquilo que mais diretamente é indicado na Bíblia com relação aos direitos dos idosos, bem rapidamente, para então passarmos aos deveres. Não é que eu queira me concentrar nos deveres dos idosos, pelo contrário, viu? Mas é que nós já estivemos considerando, na realidade, aqui, os filhos para com os pais, o direito das viúvas, e de fato, não temos muito a acrescentar com relação a esse assunto, em relação a essa questão. Portanto, quero só mencionar esses 3 direitos. O direito da manutenção, evidentemente, como as viúvas idosas, os idosos em geral, e não apenas as viúvas, têm todo o direito a serem mantidos, sustentados. A Bíblia chama até, em 1 Timóteo, de recompensados, no capítulo 5 de 1 Timóteo, no verso 4, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Isso de uma maneira peculiar, especial, pelos pais, pelos filhos, pelos netos, por aqueles que foram diretamente beneficiados quando crianças, quando adolescentes, quando bebês, né, pelos seus pais. Então, quando os pais chegam numa idade mais avançada, agora eles é que necessitam, eles é que naturalmente precisam do amparo, do cuidado, da assistência, da manutenção devida particularmente por aqueles que foram os beneficiários do mesmo cuidado, da mesma atenção, do mesmo amparo, do mesmo carinho, do mesmo amor dos seus pais para consigo. Mas chama atenção também para o fato de que no versículo 16 desse capítulo 5 de Timóteo, assim como as viúvas também devem ser socorridas pela igreja, os idosos devem ser socorridos pela igreja. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. O ensino bíblico como um todo, no Antigo Testamento, Novo Testamento, deixa claro que papel, função, primeiramente dos familiares diretos, a assistência, o cuidado, o amparo, não apenas às viúvas, mas aos idosos em geral, que chegam a uma idade em que não tem mais a força, o empenho, a condição física para se manterem e mesmo para se cuidarem muitas vezes, mas também que esse cuidado deve ser compartilhado com a igreja deve compartilhar esse cuidado, essa assistência, especialmente quando esses irmãos e irmãs mais idosos não têm filhos e dependentes que possam ampará-los e assisti-los e mantê-los de forma devida. Além disso, meus irmãos, a Bíblia claramente ensina que os idosos devem ser respeitados. Infelizmente, não é o que acontece muitas vezes na nossa cultura. Felizmente, essa é uma questão, eu penso que também cultural. Os idosos no Ocidente, não pode falar tanto em outros países, mas no nosso país com certeza, muitas vezes ao invés de respeitados, eles são desmoralizados, eles não são considerados. A ideia que se tem é que, ao terem alcançado uma idade mais avançada, eles não sabem nada. Os jovens, então, estão por fora, então não merecem consideração muitas vezes e não merecem
o respeito, mas a Bíblia claramente nos ensina que essa classe de pessoas merece, dos mais jovens, todo o respeito. Em 1 Pedro 5,5, acabamos de ler, o apóstolo Pedro roga aos jovens, dizendo: roga igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, indicando assim a atitude geral, respeitosa, que as pessoas mais novas devem ter para com as pessoas mais velhas. E esse respeito pelos mais idosos é de tal ordem, de tal natureza, que mesmo as autoridades, inclusive religiosas, devem tratar essa classe de pessoas de uma maneira especial. Paulo, escrevendo a Timóteo, como vimos, ensinou Timóteo, instruiu Timóteo, dizendo: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, as mulheres idosas como a mães. Isto é, Timóteo era relativamente novo, podemos dizer que ele tinha aí por volta dos seus 35 anos, 40 anos, pelos padrões na época, novo, e ele é orientado, instruído que, como evangelista, como ministro do Evangelho, é claro que cabia a ele orientação, exortação, mesmo às pessoas mais idosas, que precisam também ser corrigidas, orientadas, ensinadas no caminho do Senhor. E pelo fato dele ser mais novo, mais jovem, não deveria ter a sua mocidade desprezada, nem pelos mais idosos. Entretanto, ele não deveria abordar e tratar com os idosos da mesma maneira como ele poderia tratar com os mais jovens. Isto é, com relação aos idosos, eles deveriam ser exortados, ensinados, admoestados, orientados, não como a jovens, com a pessoa da mesma idade, mas como a pais, e as idosas como a mães, isto é, com todo o respeito, com toda a honra que os mais novos devem e respeito que os mais novos devem aos mais velhos. E finalmente, irmãos, com relação ainda aos direitos, além da manutenção e do respeito, eu menciono a honra. Começamos lendo em Provérbios, no capítulo 17, versículo 6, onde lemos que coroa 17,6, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Quer dizer, a glória dos filhos são os pais. E, portanto, como aprendemos no quinto mandamento, Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é preciso honrar a pai e mãe, e, se idosos, honrá-los de uma maneira dobrada ainda, reverenciá-los, tratá-los com o respeito e a honra e a glória que, na realidade, eles merecem. Então, irmãos, de uma maneira assim mais rápida, não queria deixar de mencionar, ao abordar esse assunto dos idosos, os direitos deles, ainda que de forma repetitiva, considerando que nós já tratamos dessa questão, apenas para relembrar que não apenas os pais, quando nós somos mais novos, crianças, eles ainda não são idosos, não apenas as viúvas, mas os idosos em geral, eles merecem a manutenção, a assistência, merecem o respeito dos mais novos, a paciência dos mais novos, o respeito dos mais novos, e merecem a honra dos mais novos, no sentido de eles estão numa posição de glória, eles estão como se fossem, quando nós tratamos um rei, um imperador, uma pessoa assim de autoridade, nós os reverenciamos, nós os respeitamos, nós os tratamos com toda a consideração, e os idosos têm a sua coroa. Eles, na verdade, são coroa dos mais novos, são a glória dos mais novos e devem ser tratados com toda a honra. Mas, meus irmãos, eu desejo, hoje pela manhã, me concentrar mais nos deveres dos idosos, porque alguns irmãos já estão lá, outros estão chegando lá, outros vão para lá, e
como considerei aqui domingo passado, essa idade traz algumas dificuldades, traz alguns problemas próprios dessa idade, geralmente fraqueza, enfermidades e dependência e perdas, como considerei aqui com os irmãos no domingo. E exatamente em virtude disso, em função disso e da idade avançada, alguns deveres são peculiares a esta idade. Não significa que outros não tenham esses deveres, mas os idosos, pela condição deles, têm de forma especial. Mas é claro que se eu fosse considerar com os irmãos tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre os deveres em geral, nós iríamos passar aqui meses e meses estudando sobre os deveres cristãos, porque os deveres cristãos são deveres de mais novos, são deveres de mais velhos também. Então, eu preferi me concentrar apenas numa passagem que resume e menciona ali os vários deveres específicos dessa classe de pessoas, isto é, dos idosos. Eu me refiro a Tito, capítulo 2, versículos 2 e 3, que eu transcrevi aqui, chamo a atenção dos irmãos. Vou mencionar esses deveres aqui, comentá-los um pouco para a nossa instrução e edificação. Então, lemos em Tito, no capítulo 2, verso 2, quanto aos idosos, Paulo ali está fornecendo instruções a Tito, com relação a várias classes de pessoas, como ele havia feito a Timóteo. E aí ele, referindo-se aos idosos, diz: quanto aos idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens. E aí o texto continua, lemos um pouco mais, os irmãos lembram, especialmente a referência às jovens recém-casadas, como elas devem se comportar e se conduzir na vida com relação aos seus esposos, sua família e assim por diante. Mas, no geral, observem, meus irmãos, como esse texto condensa os vários deveres específicos dos idosos, como crentes, ali pastoreados por Tito. Vou reler. Quanto aos idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens. E aqui eu desejo ressaltar com os irmãos os termos, ou não digo bem os termos, mas as ideias gerais, os deveres gerais que aqui são mencionados. Não mencionei algumas outras palavras, porque eu vou comentar depois, vocês vão ver que estão ligadas umas às outras. Então, podemos indicar os seguintes deveres especiais, particulares dos idosos. Primeiro, o dever da temperança, vou já comentar. Segundo, fé e amor sadios na fé e no amor. Terceiro, constância. Vou já esclarecer o que Paulo quer dizer aqui. Domínio próprio. Me refiro a não caluniadoras e não escravizadas ao vinho. Exemplo e ensino, especialmente para os mais jovens. Então, me permitam apenas elucidar um pouco esses termos e assim esclarecer mais o significado deles, para que a gente possa compreender mais quais os deveres peculiares daqueles que alcançam uma idade mais avançada. Primeiro, a temperança. E eu chamo a atenção para o fato de que as palavras ali empregadas no versículo 2 do capítulo 2 de Tito, temperantes, respeitáveis e sensatos,
elas têm basicamente o mesmo significado geral, o mesmo sentido geral. Elas apontam para a sobriedade, para a prudência, para a moderação que devem marcar, que devem caracterizar os idosos. A própria condição dos idosos requer, demanda, exige que eles tenham uma postura, que tenham uma atitude necessariamente diferente daqueles que são mais jovens. Quer dizer, não necessariamente diferente, os mais jovens também podem ser temperantes, sóbrios, mas os idosos não podem deixar de ser temperantes, sóbrios e respeitáveis e assim por diante. Duas das palavras no original aqui encontradas, elas são também empregadas em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2. Os irmãos sabem, o capítulo 3 de Timóteo apresenta as qualidades que devem ser requeridas das pessoas que exercem um presbiterato, docente ou regente. E dentre essas qualidades, nós lemos nesse versículo que é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, e vai mencionando outras virtudes. Mas duas dessas virtudes mencionadas, apesar de ter a tradução um pouco diferente, no caso de sóbrio, utiliza as mesmas palavras empregadas na passagem de Tito que nós estamos considerando. Também no versículo 11 do capítulo 3 de Timóteo, com relação às mulheres, às esposas dos presbíteros e dos diáconos, nós lemos que elas devem ser respeitáveis e temperantes, empregando as mesmas palavras utilizadas em Tito. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Isto é, meus irmãos, essas são qualidades exigidas daquelas pessoas, de maneira especial, daquelas pessoas que são colocadas em posição de autoridade e de pessoas que alcançam a idade mais avançada e que, portanto, no seu comportamento, na sua atitude, precisam demonstrar moderação, precisam demonstrar temperança, precisam demonstrar sensatez na maneira como falam, na maneira como se conduzem, na maneira como se vestem. Umas jovens a gente pode desculpar, né, uma atitude mais extravagante, até uma roupa mais extravagante, não estou falando de moralidade, mais extravagante, né? Um pouco mais fashion. Não sei se eu acertei aí, está no contexto, mas agora, os idosos, é claro que tem um papel, tem lugar, não apenas isso, é quase tolice, mas só para ilustrar, mas na própria atitude, nas próprias maneiras, nas próprias expressões, na maneira de se conduzir e comportar, eles devem demonstrar a sobriedade, a sensatez, a moderação, a temperança. Ora, eles devem ser respeitados, então eles devem se mostrar respeitáveis, dignos de honra e dignos de respeito. Se a pessoa idosa não se faz respeitar, como é que ela quer ser respeitada? Então, Deus nos dê a graça de que, à medida em que o tempo vai passando, nós nos adequemos à nossa idade e não nos tornemos ridículos, vivendo como se não tivéssemos alcançado aquela idade de uma maneira inadequada e imprópria para a idade que nós vamos alcançando. Eu acho que os irmãos entendem e podem perceber como essas coisas são quebradas nesse mundo aí em que não são respeitadas ou consideradas nesse mundo em que a gente vive. A gente vê pessoas idosas que parecem adolescentes na conduta, na maneira de viver, na postura, na atitude com relação à vida. Não é assim. Então, isso não é próprio nem para
aqueles que exercem autoridade, como presbíteros, como pastores, e também não é próprio para as suas esposas e não é próprio para as pessoas idosas, que devem sempre, na linguagem de Paulo, se mostrar temperantes, respeitáveis, sensatas, apontando para esse significado geral, semelhante, que eu estou tentando aqui elucidar um pouco para os irmãos. Nós lemos em Provérbios, capítulo 20, versículo 29, que o ornato dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos está nas suas cães, nos seus cabelos brancos. É diferente. A beleza dos jovens, o ornato dos jovens, o vigor dos jovens está na sua mocidade, no seu vício, no seu vigor, na sua força. Mas a beleza dos jovens não está mais aí, e não precisa a gente querer que esteja aí. A beleza dos idosos está, na verdade, dos velhos, está na verdade no seu cabelo branco, não no cabelo branco em si, né? Mas pode ter um cabelo muito branco e ainda assim não ter sido adquirido no caminho da justiça, mas está exatamente na sua experiência, na sua sabedoria, na sua prudência, na sua fidelidade, na sua compreensão da vida e, portanto, na sua moderação, no seu entendimento, na sua temperança, que faz dessas pessoas pessoas respeitáveis, cujos cabelos brancos são como que indicadores dos anos que foram vividos e que, portanto, deveriam ser acompanhados e devem ser acompanhados da temperança, da sensatez, da sobriedade e da respeitabilidade que a idade sugere. Então, fica aqui essa orientação de Paulo, essa instrução de Paulo, para todos nós que nos aproximamos de uma idade mais avançada. Deus nos dê a graça de não sermos, vou usar o termo sem ser pejorativamente, velhos ridículos ou idosos extravagantes, mas insensatos, intemperantes, que não se deem respeito, mas pela infinita misericórdia e graça de Deus, nossas cães sejam a nossa beleza e expressem e reflitam uma atitude coerente e digna de uma idade mais avançada. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo continua nas suas orientações, nas suas instruções a Tito, nesse versículo 2, e diz assim: quanto aos idosos, homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, ele acrescenta sadios na fé e no amor, apontando para a necessidade de piedade e de fraternidade, dessa atitude de piedosa e fraternal das pessoas mais velhas. E eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que essas qualidades estão aqui unidas, sadios na fé e no amor, porque, na realidade, só unidas elas podem ser sadias. A fé não será genuína e sadia sem o amor fraternal. E o amor não será sadio sem a fé. E acrescento que são sadios, Paulo menciona sadios na fé e no amor, porque ambos podem ser enfermiços, podem ser doentes, podem ser corrompidos, desviados dos conceitos bíblicos de fé e de amor. De tal maneira que desviados do conceito bíblico não representem nem promovam a glória de Deus. Como ser sadio na fé e no amor? Essa é a grande pergunta. Vamos supor, estamos na idade idosa, e aí então a Bíblia nos ensina que devemos ser sadios na fé e no amor. Como ser sadios na fé e no amor? Eu nem preciso ler 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, aonde o apóstolo Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma fé tanto subjetiva, ou seja, aquilo que nós, a confiança em Deus, como objetiva, isto é, o corpo de verdades, de doutrinas bíblicas que professamos, e o amor, eles serão sadios à medida em que nós os concebermos e praticarmos à luz de como eles são ensinados e definidos na palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus é suficiente para nos deixar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, inclusive para a velhice, inclusive para vivermos uma idade avançada de maneira sóbria, temperante, respeitável. Portanto, para vivermos, termos essas qualidades, onde nós vamos alcançá-la? Eu queria sugerir para os irmãos, em 2 lugares, no quarto e na igreja. Esse é talvez o cerne dessas orientações para os irmãos e irmãs. A necessidade de, com a graça de Deus, os idosos, eu diria até mais do que os que não são idosos, valorizarem o quarto e a igreja como sendo os locais, os ambientes, as condições aonde podem cultivar uma fé sadia e o amor bíblico, genuíno, verdadeiro, pela palavra de Deus. No quarto, através da oração, da leitura bíblica, de bons livros e da meditação. Talvez os irmãos achem isso aqui familiar, mais do que conhecido, não é? Repetitivo, mas não temos como dizer outra coisa. Uma das coisas, dos deveres mais fundamentais e básicos, mais importantes para a velhice é a necessidade, e utilizar bem a necessidade que nós temos, de como o Senhor Jesus nos ensinou: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e aí só diante de Deus, cultivarmos a piedade, cultivarmos o nosso coração, para termos uma fé sadia, um amor genuíno, sadio também, orientado, norteado, disciplinado, ensinado pela palavra do Senhor. A pior coisa que uma pessoa idosa pode fazer é, à medida que vai ficando, a idade vai avançando, vai ficando idoso, vai negligenciando os seus deveres espirituais e deixando de guardar o coração, como se a vereda do justo não fosse como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais e mais até ser dia perfeito. Como se a vereda do justo fosse declinando, e de tal modo que, à medida que o tempo vai passando, a nosso dever, a nossa responsabilidade de cultivar o coração e a alma fosse diminuindo e nós fôssemos negligenciando esses deveres. Ora, com a idade avançada, o que geralmente acontece é que nós temos mais tempo disponível, mais livre. O tempo antes utilizado no labor, na labuta, para ganhar o pão de cada dia, que agora não pode mais ser utilizado nesse sentido, que não há mais vigor e força e condições para isso, e pode muito perfeitamente ser transferido e dedicado para o cuidado do coração e o cuidado da alma. E isso requer não há atalho para isso, não há milagre para isso. O que a Bíblia nos ensina e requer de todos, de uma maneira peculiar dos idosos nesse sentido, por essas razões que eu estou mencionando, são os meios de graça que Deus colocou à nossa disposição. A leitura da Bíblia, o fundamental, o básico. O idoso deve amar a sua Bíblia, deve ser a sua companheira. Se a vista está ficando ruim, compra uma daquelas que tem letra, agora já tem as que tem letra maior, né, para ler, não tem problema não. Aumenta o tamanho do tipo lá da letra, para poder ler, e então, com a graça de Deus, buscar na palavra de Deus
a instrução, a orientação, o conforto, o consolo. A Escritura é perfeita, meus irmãos, e ali nós temos tudo aquilo que nós precisamos, seja quando o coração está abatido e precisa ser animado, seja quando estamos em dúvidas e precisamos ser orientados, ensinados, instruídos, seja quando estamos inclinados a errar para sermos admoestados, advertidos, exortados, seja quando tentamos a ficar mais desanimados e ali encontramos encorajamento, ânimo, estímulos para a vida cristã. Enfim, a Bíblia, queira Deus nos dê a graça de que esse livro seja o nosso companheiro íntimo, mais e mais, durante a vida toda, de uma maneira muito especial e muito particular, quando nós, se Deus permitir, alcançarmos a idade mais madura, mais avançada. Com frequência, mesmo pessoas incultas, mesmo pessoas sem maiores instruções, quando tiveram as suas cães, seus cabelos brancos, como resultado de uma vida trilhada no caminho da justiça, e que são apegadas à Bíblia e leitura da Bíblia, revelam sabedoria que muitos letrados e muitas pessoas instruídas e cultas e mais educadas não conseguem alcançar. Aqui e ali encontramos idosos apegados à palavra de Deus que destilam sabedoria, prudência, fidelidade, e isso é fruto dessa leitura constante da palavra de Deus. Alguns dizem assim, mas a gente lê e eu não consigo entender algumas coisas. Sim, não consegue entender, mas continua lendo e lá adiante a gente vai entender a passagem que leu antes. Tem palavra que não compreende? Não. Podem ter certeza que os doutores em teologia têm muitas passagens que eles não entendem também. Não entendem mesmo. Tem dificuldade tremenda para compreender. Portanto, os idosos não estão sós na dificuldade de compreender. O que eu posso garantir é que o que der para compreender é suficiente para confortar, consolar, animar, encorajar e orientar na vida e fazer com que a idade avançada não seja uma velhice triste, mas, como lemos constantemente na Bíblia, ditosa velhice. A Bíblia faz referência a várias pessoas que partiram para a glória em ditosa velhice, em feliz velhice. Também a leitura de bons livros, porque bons livros ajudam a nossa compreensão da Bíblia. Feliz daqueles que cultivam esse hábito de boa leitura. E dificilmente chegarão na idade avançada, quando não puderem mais sair com frequência, não puderem realizar várias atividades, sentirão tédio de não ter o que fazer, porque terão a Bíblia e bons livros para ler, ou bons livros hoje cada vez mais disponíveis para a edificação dos irmãos. Não precisa nem ir muito longe para alcançá-los. Aqui tem a livrariazinha, está lá. Se não tiver como adquirir, pode me procurar que a gente arranja um material bom para ler, e assim compreender melhor, nos auxiliar a conhecer e a compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A compreensão da Bíblia, ela decorre primeiro da leitura, do estudo, da oração, que eu vou já mencionar, que deve acompanhar a leitura da Bíblia, da reflexão, da meditação, mas também ela é auxiliada e ajudada por bons livros, estudiosos que já se debruçaram e estudaram a Bíblia, tiveram condições para isso e pode nos ajudar e nos fazer entender. Aqueles que são ministros do Evangelho, eu também, pode ter certeza que como eu me socorro de bons estudiosos, bons e tudo, para procurar compreender aquilo que eu também não consigo compreender por mim mesmo. Então, essa é uma necessidade fundamental, meus irmãos, para a velhice, isto é, ir para o quarto, e cultivar esses momentos durante o dia, nas oportunidades que Deus dá, da leitura da Bíblia, da leitura de bons livros, da oração, sem o que nós nem vamos compreender a Bíblia direito. É preciso
orar antes de ler a Bíblia, orar quando estiver lendo a Bíblia, depois que ler a Bíblia, suplicando que Deus nos dê compreensão, entendimento. E todos nós temos uma infinidade de motivos para orar, para colocar diante de Deus. Os idosos podem preencher uma parte considerável do seu tempo orando ao Senhor. Não, com certeza não vão faltar pecados para confessar diante de Deus de uma vida toda. Com certeza não vai faltar motivo de gratidão pelas infinitas misericórdias e graça de Deus numa vida inteira. E nem motivos de intercessão pelos filhos, pelos netos, pelos parentes, pelos irmãos, pela igreja, pela promoção do reino de Deus, pela própria condição e situação, dificuldades, enfermidades, enfim, não faltam motivos de oração que justifiquem um bom uso do tempo pelos idosos, quando, com tempo disponível, podem, no seu quarto, trancada a porta, como Jesus nos ensinou, sem que ninguém esteja vendo, poder ler a Bíblia, ler bons livros, orar e meditar e refletir. Eu sei que meditar nunca foi fácil. Para nós ocidentais, então, refletir nunca foi fácil. E para os idosos também, às vezes, não é fácil. Os pensamentos eles vagueiam, né? Tentam correr daqui para acolá, mas com algum empenho e esforço, podemos extrair desses momentos aquilo que a graça de Deus necessária para a nossa instrução, a nossa orientação, de tal maneira que tenhamos uma fé sadia e um amor sadio também na nossa vida, como fruto da palavra de Deus, da piedade cultivada lá no íntimo, no recôndito do nosso quarto. E também na igreja. E aí é outro local que deve ser especialíssimo para o idoso. Pode ser que chegue alguma uma situação e uma condição de saúde que fique difícil e às vezes até impossível a ida à igreja. Mais uma razão para aproveitar enquanto dá para aproveitar a comunhão com os irmãos, a frequência aos cultos e a oportunidade de extrair as bênçãos de Deus, de ser abençoado pela frequência à igreja, pela comunhão com os irmãos, pelo ensino, pela pregação da palavra do Senhor. E no que diz respeito a isso, a frequência, o máximo possível, eu fico às vezes surpreendido como alguns irmãos mais novos, muitas vezes ou menos novos, mas com boas condições, têm dificuldade para se fazer presente na igreja. E alguns irmãos e irmãs, estou lembrando de uma irmã idosa, mais idosa um pouco, e que mesmo à noite vem, dá uma maneira de vir, pega o ônibus, mora longe, mas chega na igreja e ali raramente não está ausente. Quer dizer, é o valor, o empenho que nós devemos dar a essa circunstância especial, como o Senhor mesmo Jesus indicou, quando 2 ou 3 estão presentes, Ele se faz presente de uma maneira particular e especial, em seu nome. O ambiente de culto, que deve ser dos prazeres e das delícias do crente, Deus nos dê a graça que seja um dos prazeres, das motivações e das delícias dos idosos. Uma das ameaças aos idosos, das dificuldades dos idosos, é exatamente a solidão, como eu mencionei domingo passado. Mas a igreja, na igreja estão aí os seus irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, e dificilmente um idoso sofrerá de solidão se ele tiver condições e saúde para se fazer presente na casa de Deus. Mas faça isso com expectativa de ser abençoada pela palavra do Senhor. Procure ter atenção durante a pregação do Evangelho. Não é a simples presença mecânica do culto
que vai lhe fortalecer a fé, lhe dar uma fé sadia, mas a atenção. Eu sei que com a idade vai avançando, a atenção diminui, a concentração, a capacidade de concentração diminui, às vezes o sono aumenta, né? Mas dá um jeito de dar uma dormidinha melhor no outro horário, para poder aproveitar melhor os momentos em que aqui nós nos reunimos para o culto a Deus. É claro, a oração na igreja e também a aplicação, o empenho e o esforço de aplicar aquilo que é anunciado aqui, ensinado aqui, pregado aqui, às próprias necessidades da vida, da sua vida e ao próprio coração. Eu sei que quando chega numa certa idade, eu estou insistindo nisso, a concentração às vezes fica difícil, a atenção fica difícil, às vezes a vista fica difícil também, mas não dá para extrair tudo, talvez pouca coisa, mas o pouco que der para extrair vai ser utilíssimo para que na velhice tenhamos possa ser dito acerca de nós que temos fé sadia e amor sadio também. Quando um garimpeiro, ele pega aquele montão de areia e vai garimpar, e ele sai de lá com um punhado de pepita, ele não sai triste não, né? Ainda que seja 3 ou 4 diamantes, são diamantes, são um pouquinho, e valem muito, e podem significar todo o sustento e até a riqueza deles. E assim também, o pouco que for possível, com empenho, sinceridade e diligência, extrair da palavra de Deus, mesmo da idade avançada, vale ouro, vale diamante, para uma velhice sadia, feliz, ditosa. Teremos a oportunidade de considerar esse outro aspecto no domingo seguinte, se Deus permite. Então, irmãos, essa é outro dever dos idosos. A idade avança, as dificuldades vêm, os problemas surgem, mas há algumas qualidades, umas peculiaridades nessa etapa da vida, e Deus nos dê a graça de, como crentes idosos, não negligenciarmos a vida cristã, muito pelo contrário, fazermos bom uso da nossa Bíblia, do nosso quarto, da comunhão com os irmãos, da igreja, utilizando-nos de todos os meios, de todos os recursos que Deus nos dá para a edificação da nossa fé, para o fortalecimento do coração, para sermos mais tementes a Deus, mais piedosos. Poderia ter incluído essa questão aqui, mas devo tratar disso um pouco mais adiante, que afinal nós os idosos, teoricamente, já estão mais perto da glória, então precisam se preparar mais para isso. É triste ver idosos, às vezes, tão apegados e tão arraigados a essa vida, quando eles já estão com o pé na eternidade, ao invés de estarem cada vez mais se preparando e dispondo o seu coração e inclinando o seu pensamento para as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E é exatamente o exercício da piedade que nos prepara e nos qualifica para uma velhice ditosa, que ao invés de apenas se lamuriar e se lamentar das desventuras passadas ou presentes, ou da nostalgia passada e das desventuras presentes, ainda morrendo tem esperança, porque sabe o que o aguarda, no presente 100 vezes mais, mas no porvir a vida eterna. Apenas correr um pouquinho, irmãos, só mencionar o mais rapidamente possível, constância. Paulo menciona aqui também que nós devemos ser não apenas sadios na fé e no amor, mas sadios na constância. E constância aqui significa paciência nas provações. O termo grego utilizado dá essa ideia. Eu até transcrevi, os irmãos não sabem grego, sei mais, a palavra grega aí, hypomone, hypo é uma palavra, um prefixo grego, uma preposição grega, relativamente conhecida no português, que hipotensão, hipertensão é outro prefixo grego, e hipotensão, hipo, de baixo, sob. E
permaneço, fico, é ficar debaixo, ficar sobre, é a ideia de paciência numa situação desfavorável, numa situação negativa. Essa é a ideia de constância aqui, utilizada pelo apóstolo Paulo. E observem que o termo também está ligado a sadios na fé e no amor, porque a expressão é sadios na fé, no amor e na constância, o que implica que a paciência cristã deve ser sustentada pela fé genuína e movida pelo amor cristão. E esse é um dever característico, meus irmãos, isso é um dever peculiar dos idosos, exatamente por causa da situação desfavorável que na maioria das vezes nós viemos a nos encontrar nessa idade mais avançada. São enfermidades, já mencionei aqui domingo passado, são fraquezas, são perdas, são sofrimentos, são dores, e o risco é que o idoso se abata nessas condições e nessas circunstâncias, e então a velhice venha a ser caracterizada por um período de tristeza apenas, e assim por diante. Mas Paulo diz aqui, olha, que nós devemos ser sadios nessa paciência sobre o sofrimento, sadios nessa capacidade de perseverar e de sermos constantes nessas circunstâncias difíceis em que a soberana providência de Deus nos coloca. E o idoso precisa da graça de Deus, que ele alcança no quarto e na igreja, para não apenas estoicamente aceitar as provações e as dificuldades próprias dessa idade, mas fazer isso com toda a submissão, com toda a paciência e mesmo com alegria diante de Deus nas tribulações. É possível alegria em meio à tribulação, não apenas suportar cheio de reclamação, cheio de contenda, mas e cheio de rebeldia, às vezes até com a vontade soberana de Deus, mas com tranquilidade, com paz, com submissão e paciência, e até alegria suportar essas condições nas quais Deus nos coloca. Os irmãos certamente lembram de como o apóstolo Paulo, algumas das suas cartas, ele ressalta o fato de que quando ele pediu a Deus que algumas tribulações lhe fossem tiradas, Deus disse, olha, minha graça te basta. E Paulo aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É nessa condição de fraqueza que ela faz mal para o corpo, mas faz bem para a alma. De tal maneira que quando nós olhamos os frutos da tribulação, da aflição, eles alegram. A aflição em si não alegra, ninguém gosta de passar por dor, por perdas, por tristezas, assim, mas essas coisas, elas tendem a nos empurrar, a nos conduzir para mais perto de Deus, e portanto elas promovem o bem do nosso coração e o bem da nossa alma, e por isso nós somos gratos a Deus. Então Paulo diz, olha, então, de boa vontade depois eu me alegrarei nas fraquezas, porque para que sobre mim repouse então o poder de Deus, se é assim, que eu seja fraco, para que o poder de Deus se manifeste em mim. Também o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, o presbítero Zoínio leu a meu pedido no início, ele fala das virtudes, das vantagens, das dificuldades, das provações pelas quais nós passamos nesta vida. Nisso exultais, ainda que no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E no final da carta, no capítulo 5, no versículo 10, nós lemos, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória,
depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isto é, as dificuldades vêm, as lutas vêm, características próprias, provações próprias dessa idade mais avançada, mas nós somos instados por Paulo a, nessa idade avançada, sermos pacientes na dificuldade, isto é, sermos constantes, sermos perseverantes nessas situações difíceis. Como que enxergando além dessas situações difíceis e vendo não apenas o reumatismo, a dor na coluna, as varizes, e uma infinidade de outros males que nos alcançam, que nos atingem, e as perdas que nós temos também. Mas permitindo que, com a graça de Deus, essas desventuras, essas provações, essas privações, produzam em nós os resultados necessários, isto é, elas aprovem a nossa fé, como lemos aqui Paulo escrevendo a Timóteo, e nos dê a capacidade até de nos alegrarmos nisso, sabendo que na fraqueza somos fortes, e que através das lutas, das provações e das tribulações, o nosso coração é edificado, como mencionei domingo passado. O homem exterior se corrompe, sim, mas com a corrupção do homem exterior vem a renovação do homem interior. Mais fidelidade, mais sinceridade, mais piedade, mais graça, mais expectativa da consumação da nossa redenção, da nossa salvação. Isso tudo nos habilita a vivermos, enfrentarmos e passarmos pela velhice de uma maneira paciente, em meio às lutas, às provações e às tribulações. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Até graças pela provação, pela privação, pela dificuldade. A doença vem, a gente pode reclamar, se queixar, ou pode dar graças a Deus. Reclamar e queixar não vai resolver muita coisa, nós sabemos disso, não é? Tomar o remédio ajuda bastante, especialmente quando acompanhado com oração, que Deus nos abençoe, mas dar graças a Deus, isso funciona, isso nos abençoa. E também Paulo menciona, escrevendo a Tito, no versículo 3, o domínio próprio. Ele acrescenta essas duas negativas, o controle da língua e o controle da boca, no versículo 3, se dirigindo especialmente às mulheres idosas, que certamente não se restringem aos idosos do sexo feminino. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras e não escravizadas a muito vinho. Paulo está falando aqui da necessidade dos idosos exercitarem mais do que ainda os novos o domínio próprio. Quando Paulo fala de não caluniadoras, ele utiliza uma expressão grega que não precisa nem conhecer grego aí, nem as letras gregas, para ter uma ideia mais ou menos do que significa. Mediabolos, é o que Paulo diz ali, não caluniadoras, isto é, não seja diabo significa dessa ideia de acusador, a ideia de Paulo aqui é: os idosos não devem ser acusadores, fofoqueiros, não devem ser murmuradores, não devem ser resmungões, não devem ficar o tempo todo se queixando, não devem proceder dessa maneira.
esse tipo de atitude, e isso é próprio para os idosos, exatamente por causa da condição em que se encontram, de dificuldade, de problema, de saúde, tudo. Então, normalmente você pode ver, você pode encontrar um idoso, e esse idoso, na maioria das vezes, reclama muito, se queixa muito, parece que o tema predileto não é outro, é a enfermidade. À medida que a gente vai chegando lá, parece que essas coisas tendem afinal de contas, nós convivemos com elas o dia inteiro, e são nossas amigas íntimas, né? As dores, as aflições, essas coisas todas, e não é brincadeira. E se não tivermos cuidado, ao invés da nossa boca sair louvores e expressões de gratidão a Deus, elas vão ser apenas instrumento de murmuração, de queixume, que, como eu disse há pouco, não resolverá nada. E, além do mais, revela a falta de confiança na providência de Deus. Nós passamos a vida inteira aprendendo acerca de Deus, da sua graça soberana, das doutrinas bíblicas acerca da primeira pessoa da Trindade, da segunda, seu Filho, do seu Espírito. Aprendemos que Deus é não apenas o Criador e o Redentor, mas Ele é o Deus da providência. Ele é soberano, onisciente, onipresente, Ele sabe exatamente quais são as nossas necessidades. E tudo aquilo pelo que Ele nos permite passar, permite para o nosso bem e para a promoção do seu reino. Ele é soberano na sua providência. E toda vez que se nós nos queixamos e a nossa vida se caracteriza, ainda que na idade avançada, em virtude das enfermidades e das lutas, se caracterizar pela reclamação, pela queixa, isso demonstra o quê? Que a nossa doutrina com relação à soberana providência de Deus, segundo a qual todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, não passa de balela, de conversa fiada. Porque quando essas coisas vêm, então, ao invés de nós reconhecermos isso e nos submetermos pacificamente à providência de Deus em termos negativos para a nossa vida, não, aí vem a queixa, a reclamação, a rebeldia, a revolta, a murmuração própria dessa classe de pessoas. E a dificuldade adicional, meus irmãos, relacionada a isso, é que essa abordagem para com as dificuldades próprias dessa idade, enfermidades, fraquezas, perdas, solidão, ou seja, essa abordagem de reclamação, de queixume, tudo, isso torna o idoso mais infeliz, potencializa as suas enfermidades, as suas dificuldades reais, e mais ainda, afasta as pessoas de si. Quem quer conviver com uma pessoa que, oi, como vai? Eu estou muito mal, estou muito mal, a minha vida é assim. Quer dizer, quem quer conviver com uma pessoa que só tem lamúria e queixume e reclamação, não é uma presença agradável, não é uma presença agradável, não é uma conversa agradável, não é? E não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Então, mediábolos, não seja reclamador, não seja queixoso, não seja rebelde, não seja acusador, não seja caluniador contra Deus. É uma calúnia contra Deus queixar-nos da providência dele, que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. É como
eu saí falando mal e reclamando e me queixando do médico que me deu um remédio para o bem, para o meu próprio bem, que é o remédio de Deus para o nosso coração e para a nossa alma, as nossas aflições, as nossas provações, que serão ótimas para nos aproximar de Deus, nos preparar, quando sou fraco aí é que sou forte, e até já nos inclinar o nosso coração mais para as coisas de Deus. Se a gente chegasse com 70 e 80 em pleno vigor, novinho, ninguém queria nem ir para a glória. A expectativa seria mais difícil inclinar o nosso coração para as coisas do alto, onde Cristo vive. Ele seria, pecaminoso que é, tendente a dizer, não, eu vou ficar aqui mesmo, nesse lado do Jordão, está bom demais aqui. Então, as próprias desventuras e dificuldades e lutas e dores, enfermidades da idade avançada, elas já têm esse propósito de nos preparar mais e de fazer com que o nosso coração se volte daqui para lá, a nossa mente se volte daqui para lá. Não quero e não estou, e por isso, no domingo passado, enfatizei bem a realidade, a dificuldade das lutas, das enfermidades, dos problemas que os idosos enfrentam. Ainda não me considero tão idoso, mas já estou chegando lá e já tenho algumas mazelas que me acompanham. Mas não é necessário nós nos concentrarmos de tal maneira nessas dificuldades e nessas lutas de forma negativa, que venhamos a ser caracterizados como pessoas murmuradoras e reclamadoras e assim por diante. Porque alguns idosos que passam por dificuldades têm essa característica. Outros idosos que também passam por dificuldades não têm essa característica. Como é que você vai mesmo? Eu estou bem, graças a Deus, pastor. Deus tem me sido bondoso e gracioso comigo, tenho mais do que mereço da parte de Deus. Não é necessário esse tipo de coisa. E Paulo acrescenta ainda, não escravizadas a muito vinho, há quase que uma redundância aqui, escravizadas a muito vinho, exatamente para enfatizar esse perigo. Apenas para resumir essa questão, não posso ir longe, para pecar não tem idade, né? Para pecar não tem idade não, não precisa muita força para pecar. Enquanto tiver língua e força, pelo menos para levar um copo à boca, para pecar por falta de moderação já dá, né? Já não é tão difícil não. Aqueles que tentaram enfrentar a tentação com reclusão, descobriram que não adianta, não resolve. Pode estar lá no quarto quietinho, não vai para o cinema, não vai para a praia, não vai para ali, para acolá, mas pode se entregar ao vinho e pode perder a moderação e pecar do mesmo jeito. Na verdade, enquanto tiver um mínimo de pensamento, basta isso para pecar, porque nós não pecamos apenas por obras, mas nós pecamos por pensamento e por omissão também. Correndo, irmão, para concluir, ensino e exemplo. Paulo menciona, escrevendo a Tito, sugerindo que os idosos devem ser exemplos para os mais novos, mestres do bem. E não há razão para limitarmos essa orientação de Paulo aqui às mulheres, às idosas. Os homens também devem ser mestres dos bens para os mais jovens, ensinando-os a se conduzir e a se comportarem na vida como devem ser. Por mais que os idosos não tenham o vigor de outrora, por mais que eles não tenham a força de outrora, por mais que eles não tenham, nessa idade avançada, muita instrução, não tenham riquezas, não tenham bens, eles podem ser uma enorme bênção para as suas casas, para os seus lares e para a igreja, instrumentos da graça de Deus para os mais novos de uma maneira muito especial. Se vivermos, quando vivem no caminho da justiça, os idosos se tornam PhD na vida, doutores na vida. Pode não ter grande instrução, mas se tornam expertos, especialistas mesmo, mestres do bem, como Paulo diz, doutores
na ciência e na arte do viver, à luz da palavra de Deus, para o nosso bem, para a honra e para a glória do Senhor. E mesmo que eles não tenham mais essa capacidade de trabalho e força, mas podem ser esse instrumento da graça de Deus para o bem daqueles que estão ao seu redor. A temperança deles, a sobriedade, a fé, o amor, a paciência nas tribulações, o domínio próprio, tudo isso tem muito a ensinar aos jovens que não têm ainda noção dessas coisas. O idoso não tem a mínima razão para pensar, agora eu sou um inútil, não. Se quiser, porque orar pelos que estão ao seu redor, você pode fazer, em qualquer condição ou situação. E manifestar prudência, sabedoria, fé, amor, paciência nas tribulações, domínio próprio, tudo isso vai ensinar os mais novos a se comportarem assim quando chegarem na idade, não só lá, mas quando chegarem lá vão poder refletir essa atitude na velhice também. Meus irmãos, o tempo avança e eu quero apenas concluir resumindo o que nós estivemos considerando aqui acerca dos direitos e dos deveres próprios das pessoas idosas. Os idosos devem ser mantidos, respeitados e honrados pelos filhos, netos e igreja. Por outro lado, devem também ser temperantes, respeitáveis, sadios na fé, pacientes na tribulação, ter domínio próprio e servir de exemplo para os mais jovens. E concluo, meus irmãos, exclamando, como a nossa sociedade precisa de jovens que honrem os seus idosos e de idosos crentes assim, como nós estivemos considerando, que sirvam de exemplo de vida para os mais jovens, como pessoas que se revelam e se manifestam, doutores, especialistas, mestres na maneira de viver, de modo a honrar e glorificar ao Senhor. Concluo com Provérbios 16:31. Coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, nos dê a graça. Eu não tenho aqui nenhuma palavra dura, eu não estou falando nem para outros, falo para mim, falo para nós mesmos. Que Deus nos dê a graça, a tendência. Quando eu olho para mim, se eu me projetar, jogar para a velhice, eu digo, eu vou ser um velho murmurador, enjoado, chato, reclamão. Eu não quero ser isso diante de Deus. Eu quero alcançar a velhice como um instrumento de bênção e de graça para os outros. E, portanto, para que isso ocorra, essas instruções bíblicas devem dirigir e esse ensino de Paulo deve nortear e conduzir a nossa vida. Quanto ao homem idoso, aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na paciência. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não murmuradoras, não escravizadas ao vinho, sejam mestras do bem para instruir os mais jovens.